Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a leitura de Entre a Justiça e a Obsessão, da Tici Pontes. Gente, eu já tava super empolgada pra ler esse livro, porque eu gosto muito da Tici, que ela escreve gêneros completamente diferentes. A gente teve Dante Benjamin, que tem uma pegada assim um pouco mais dramática, né? Tem aquela pegada de romance, superação, amor incontrolável. Vou deixar a resenha pra vocês aqui no card. E aí agora a gente vem com Entre a Justiça e a Obsessão, que é um romance policial e tem até um fundinho de suspense. E eu fiquei tipo, mano, preciso ler, porque eu adorei a narrativa dela, dos dois primeiros livros dela que eu li, e já tava super empolgada pra ler esse aqui. E o próximo livro dela já é uma coisa completamente diferente. Então eu adoro essa ideia de autores que escrevem coisas diferentes, a gente consegue vê-los, né, de diversas óticas, escrevendo sobre diversos gêneros. Então eu achei isso muito bacana. Mas chega de enrolação e vamos falar sobre Entre a Justiça e a Obsessão. Esse livro tá disponível no Kindle, também está pra alugar no Kindle Unlimited. Vou deixar o link aqui no box de informações. E com a autora vocês também conseguem comprar o livro físico que está sendo lançado hoje. Então aproveita aí, se você curte ler no livro físico, vai lá falar com a Tici, porque ela consegue vender pra você. Mas chega de enrolação e vamos falar um pouquinho sobre essa história. Entre a Justiça e a Obsessão a gente vai conhecer o William. O William, aos 8 anos, viu o pai dele ser assassinado na frente dele, da irmã mais nova e da mãe. E ele cresceu com aquele desejo de vingança, né, com a vontade de vingar a morte do pai dele. E ele vingaria a morte do pai dele colocando na cadeia o Henry Evans. O pai do William estava investigando o Henry por alguns casos de assassinato de meninas e descobriu, né, que ele era o causador, só que o Henry tinha um nome muito forte na sociedade da época, era filho do prefeito de Nova York. Então isso fez com que a prisão dele fosse muito difícil. Mas o pai do William conseguiu reunir todas as provas para efetuar essa prisão, e no dia que ela iria acontecer, ele foi assassinado. Então o William tem absoluta certeza de que o Henry, né, foi responsável pela morte do pai dele, além de responsável pela morte aí de todas essas garotas. O negócio é que após a morte do pai do William, todas as provas que tinham lá no distrito policial sumiram. Então o William precisa começar novamente aí a pesquisar, né, pra descobrir as provas físicas pra poder incriminar o Henry. E aí ele baseia a vida dele nessa busca. Então ele se torna policial, ele acabou de ser promovido para a parte de homicídios. Então agora ele é detetive de homicídios e ele já vai disposto a reabrir o caso da morte do pai dele, também o caso da morte dessas garotas. E lá ele vai encontrar a Mackenzie. A Mackenzie é uma policial que já está há muitos anos no setor de homicídio e que também tem desejo em reabrir o caso, especialmente das garotas, porque está começando a acontecer novamente. Ela está sentindo uma onda frequente e ela está sentindo que os assassinatos têm ligações com esses assassinatos do passado que nunca tiveram conclusões. E ela é uma daquelas pessoas, uma daquelas policiais especialmente, que desejam dar resposta para os parentes das vítimas, sabe? Então eles dois se unem aí nessa vontade de descobrir quem matou as garotas e também de desvendar aí o mistério do assassinato do pai do William. Só que aí quando eles começam, né, a trabalhar juntos aí, que a princípio não desejam tanto, mas quando eles começam a trabalhar juntos nessas pesquisas, eles começam a perceber que a coisa não vai ser muito simples. O William, ele não tem medo de nada, ele vai com o peito aberto, ele quer aquilo, sabe? O plano de vida dele é desvendar quem matou o pai dele e é fazer com que essa pessoa seja punida. Então ele tá desejando aquilo com muito afinco. E ele não tem medo das coisas acontecerem, sabe? Só que aí as coisas começam a acontecer. E eles começam a descobrir que mexer nesse vespeiro, que é a morte das garotas e a morte do pai do William, é muito mais perigoso do que eles estavam achando que seria. Tici Pontes tem uma narrativa muito fluida. A gente não consegue parar o livro enquanto a gente não chega no final. Essa pegada de mistério, o finzinho de suspense, deixa a gente ainda mais intrigado. E é muito interessante também observar os personagens. Assim como nos outros livros da Tici que eu li, a autora ela não gosta de escrever sobre personagens muito perfeitos, que não erram, que tem ali um plano de vida e que vão em busca daquilo sem pisar em ninguém. Ela faz mesmo aqueles personagens que quebram muito a cara no decorrer do livro, que fazem muita coisa errada no meio do livro, que tem a verdade absoluta sobre muitas coisas, e quando eles começam, né, a viver realmente aquela história ali, eles percebem que eles não sabem de nada. E aí a gente vai ter um relacionamento entre o William e a Mackenzie, que a princípio começa ali como uns encontros furtíferos, né, pra saciarem o desejo que sentem um pelo outro, mas que acaba se enrolando em um relacionamento
momento, especialmente quando eles começam a perceber que a vida deles está em risco. O William, ele veio de um casamento falido porque ele estava muito focado em administrar essa ideia aí de descobrir o culpado da morte do pai dele, que ele não deu atenção pra esposa dele e pro filho dele, e ele continua desatento quanto ao filho dele. Ele ama muito o filho, mas ele acaba esquecendo da criança nesse foco que ele tá aí em descobrir sobre o assassinato do pai dele. E no meio de todas essas descobertas, as cartas começam a ser expostas na mesa e a coisa meio que muda de figura, porque o assassino parece que é uma vítima e talvez a gente esteja vendo as coisas aí por uma ótica diferente. Bom, o enredo é muito, muito bem feito. Eu confesso que eu descobri ali o plot twist, logo eu percebi que tinha uma coisa diferente ali, que me fez ficar encucada com relação a determinado personagem, e conforme a trama foi se desenvolvendo, eu fui ficando cada vez mais curiosa, e quando o plot twist estourou, eu meio que já sabia o que era, mas mesmo assim eu ainda fiquei bem, mano, é verdade, sabe? Quando você fica muito eufórica porque o que você pensou era real. Foi mais ou menos assim que aconteceu quando eu descobri o plot twist desse livro, mas não fez com que ficasse menos incrível e com que eu me surpreendesse menos, sabe? Ainda assim foi muito impactante. É muito, muito elaborado. A gente fala também sobre questões psíquicas, sobre relacionamento afetivo, enfim, tem várias coisas que vão englobando ali. E é interessante que nada, nada, nada é um ponto sem nó, cara. Tudo que acontece no livro vai ter ali um motivo mais pra frente, vai ter um porquê, vai ter uma resolução para o problema, e eu achei isso muito interessante. Não é um livro longo, é um livro curto que você consegue ler de uma forma muito rápida, mas ainda assim é um livro muito completo. Gente, eu tô muito apaixonada pela narrativa da T.C. Ponte. São livros que conseguem se aplicar muito bem pra mim, que eu consigo ficar ali surpreendida e envolvida na trama, e eu tô adorando. Eu tô muito feliz também que muitos de vocês seguiram minha dica pra ler os livros dela, estão gostando, então fica aqui mais uma dica entre a Justiça e a Obsessão. Como eu já falei, os links estão aqui no box de informações pra vocês adquirirem tanto no e-book quanto no livro físico. Se você leu algum suspense, algum romance policial muito bacana nos últimos tempos, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal pra não perder as novas atualizações e segue a gente nas nossas redes sociais, os links estão aqui no box de informações. Eu te espero no próximo vídeo, um beijão e até lá. Tchau!